Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos concluir o desenho das gérberas coloridas, no qual nós utilizamos um risco de margaridas. Essa gérbera você vai preencher com violeta cobalto até mais ou menos aqui assim, olha, essa área. E aqui embaixo com violeta puro. Então vai ficar assim, olha, você vai colocar o violeta aqui, ainda vai colocar aqui. Quando chegar aqui, você começa a passar para o violeta cobalto. Ele tem pouca diferença, mas tem. O violeta cobalto é um pouquinho mais claro que o violeta só. Então, se você não tem o cobalto, você pode misturar um pouquinho de branco no violeta, que você vai ter o violeta cobalto. Então, eu vou preencher a minha. Olha, até aqui eu vou colocar o violeta puro e aqui o violeta cobalto, toda essa área aqui. Eu vou preencher e eu vou deixar o miolo, tá? Sem preencher por enquanto. Às vezes a gente tem um problema com a luz, que durante a filmagem a gente começa com o sol forte. Começa a escurecer, o sol se vai e a gente fica com um dia nublado, bem escuro. Isso em algumas horas. Às vezes dá diferença na filmagem, aqui nas cores, mas é por causa disso. Nessa bem escura, você viu que quando você preenche, não aparece os riscos embaixo. Então, você vai ter que olhar o seu desenho para ver como que tá puxadinha. Olha, preenchi a minha. Agora eu vou usar o branco. Vou começar. Olha, pego um pouquinho do branco. Essa daqui eu vou colocar ela bem no meio. Então eu vou puxar, olha, pro centro. Viro o pincel e dou uma pincelada pro lado de cá também. Essa daqui eu vou fazer assim com ela, olha, só até aqui. Coloco um pouquinho ali na borda e puxo pra dentro. Esta eu já vou começar a passar por cima, olha. Aqui a gente tem uma sequência, uma por cima da outra. Então, sempre que você tiver uma pontinha, uma não, geralmente são duas pontinhas cada pétala. Olha, uma pontinha ali, uma pontinha aqui. Você vai virando o pincel assim, ó. Você faz a linha da borda, depois você só limpa o pincel aqui na outra voltinha que tem ali na bordinha da pétala. Vou voltar desse lado, vou colocar aqui, ó, uma pinceladinha também. E aqui só vou limpar o pincel, não vou levar até embaixo. Esta eu já vou levar até embaixo. Eu começo cá de cima. Sempre, quando você pega a tinta no pincel, comece lá na borda de cima, na ponta da pétala, porque é ali que vai ficar o excesso da tinta. Se você pegar a tinta e começar por aqui, ou pelo meio, onde você começa, fica o excesso. E aí a gente vai trabalhando, olha, uma por uma. Aqui eu já começo a trabalhar só com um pouquinho de tinta no pincel. Você viu que eu não limpei o pincel, não peguei mais tinta. Ó. Só com a tinta que eu tinha ali. Aqui eu já vou pro lado de lá novamente. Tenho que sujar um pouquinho o pincel. Aqui, olha, aqui temos várias pétalas. E a gente tem que pôr um pouquinho de luz, mas na borda de cá, não aqui. Nunca coloque luz aqui, porque ela tá lá embaixo. Pronto, eu acho que tá bom.
Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o violeta cobalto e vou preencher o miolo. Olha, você viu que eu não tô preenchendo tudo? Tô ficando ali um pedacinho para eu saber onde que ficou o contorno. Eu pego agora meu pincel zero, a minha tinta branca e eu vou fazer milhões de batidinhas aqui, olha, para fora e para dentro dessa linha. A gente acaba fazendo um contorno todo o miolo, mas assim, com batidinhas de pontinha de pincel zero. É da mesma forma que nós já fizemos as outras, com cores diferentes. Olha, acho que já tá bom, né? Agora, aqui eu vou fazer aquela... Olha, é uma semilua. Aqui fica um pouquinho maior, aqui quase fecho, vai diminuindo, mas não chega a fechar. Agora, nós vamos fazer aquela dali e eu vou trabalhar de um jeito um pouquinho diferente. Eu vou pegar o vermelho profundo e eu vou colocar aqui, olha, em cima dos riscos. Você viu que eu tô saindo aqui de dentro. Aqui a gente tem uma ligeira confusão. Então, eu vou voltar ali, vou terminar aqui. Isso com vermelho profundo. Se você não tiver, você pode usar o vermelho mais escuro que você tiver. Vermelho escarlate, vermelho fogo. Aqui a gente tem essa pétala que ficou por cima desse pedacinho, ficou por cima dessa ponta, ficou por cima dessa pétala. Olha, percebe? Ela tá inteira aqui. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui e puxar aqui no meio. Aqui a gente tem um outro buraquinho. Aqui, olha, a gente tem uma pétala que tá por trás dessa gérbera de cá. Então, eu vou colocar um pouquinho de sombra. A luz vai ficar ali. Mesma coisa essa aqui, ó. Agora, temos um outro buraquinho aqui. Eu vou colocar o vermelho profundo também. Aqui nós temos uma pétala por cima da outra que tá lá atrás. Então, sempre o que tá atrás fica um pouquinho mais escuro. Olha só, aqui nós temos um encontro de duas. A sombra vai na que está por trás, que é essa aqui. Sombreamos toda ela. Agora, nós vamos trabalhar com vermelho vivo. Rapidamente, eu vou preencher todo o resto que ficou sem preencher com o vermelho vivo. Não pode demorar muito, porque senão seca e você não consegue fazer uma mistura. Olha, tá vendo como a gente puxa o vermelho vivo? E como a gente tem ali embaixo o vermelho profundo, que é um tom bem mais escuro, já vai ficando uma sombra de divisão das pétalas. Eu, particularmente, não gosto de branco sobre o vermelho. Então, sempre eu procuro usar, ao invés de uma luz branca sobre o vermelho, eu uso uma sombra, que dá o mesmo efeito. Depois podemos até acentuar um pouquinho mais essa sombra em alguns lugares, se preciso. Olha como vai ficando bonito. Essa é a nossa gérbera vermelha. Aqui tem que prestar atenção quem tá por cima, porque você não pode misturar tudo, senão você perde o efeito da luz da sombra. Para essa, nós vamos usar o vermelho profundo para fazer o miolo. É a cor mais escura. Poderíamos fazer também com amarelo, como aquela outra que eu já mostrei para vocês, ó, a cor de rosinha ali que eu fiz com amarelo. Até com o preto
há uma variação muito grande na cor dos miolos. E agora tem que prestar atenção no detalhe. Com o branco também, nós vamos fazer desse ponto até esse ponto, toda essa volta, com os miolinhos de branco também, do mesmo jeito. Olha, não pode apertar muito, porque o vermelho, no meu caso aqui, ainda tá molhado. Se eu apertar muito, o branco fica um cor de rosa, pálido. Se acontecer isso, você volta depois que estiver seco, novamente, refazendo. Quando chega aqui, essas pétalas, elas estão por cima da borda do miolo. Então, eu só vou ter um pouquinho do miolo aqui aparecendo. Olha, no máximo isso aqui. Que tá meio levantadinho, essa parte que tá por cima. E aqui no meio a gente faz aquela meia lua, do mesmo jeito das outras. Que isso daqui é um fundinho, que a semente, na verdade, ela tá aqui. Esses pontinhos são as sementes da flor. E agora nós vamos para a última, que nós vamos trabalhar com amarelo ouro. Vamos preencher inteira com amarelo ouro. Se você acabou de fazer a vermelha, então toma um pouquinho de cuidado, porque se você passar em cima de o amarelo com o vermelho, vai ficar meio alaranjado aqui. Então vai com bastante cuidado. Ou então começa a preencher aqui por baixo. Enquanto isso, dá uma secadinha ali. Pega o pratinho, eu vou colocar aqui um pouquinho do laranja. Vou misturar ainda com um pouco do amarelo. Se você quiser, pode usar cenoura, pode usar um pouquinho do caramelo, pode usar até um pouquinho do vermelho. E eu vou colocar aqui, ó, nas pontas desse lado de baixo, um pouquinho dessa cor. Fiz uma misturinha. Ó, por aqui assim já vai sumindo essa cor. Vou colocar um pouco aqui no miolo também. Olha, eu vou trabalhar com o branco da mesma forma que eu trabalhei esta, aquela e as outras todas. Vou colocar o branco na ponta, na borda e vou puxar pra dentro. Só que aqui, com o amarelo, a gente tem que tomar bastante cuidado para que não apareça o risco. Então, o branco eu tenho que puxar exatamente em cima do risco. Olha aqui, ó, tá vendo o risquinho? Cobrir todinho. Tô começando por essas porque eu quero que elas fiquem mais claras. Então, aqui eu tô colocando um pouquinho mais de tinta. Você viu que aqui ela começa a ficar um pouquinho mais curva. Apesar dela tá assim, o desenho dela eu fiz quase estrelinha. E aqui um detalhe, aqui onde tem esse laranja, eu não vou colocar o branco na ponta. Eu vou colocar o branco mais aqui no centro. Olha, puxando pra fora. Vou deixar mais clarinho aqui. Desse lado eu venho trabalhando aqui, ó, nas linhas, puxando, puxando, puxando. Quando chegar aqui eu vou virar a tinta, olha, eu vou pôr pro lado de cá. Vou continuar fazendo a mesma coisa. Olha. Puxando e puxando. Só que vai ficar mais clarinho aqui dentro. Isso. Você viu que aqui embaixo ela ficou clara aqui, perto do miolo, e escurinho aqui. Lá em cima ficou clarinho na borda e o amarelinho aqui. E para essa nós vamos usar o vermelho profundo para fazer os pontinhos. Olha, só para você ver a variação de tons que essas sementinhas alcançam e como fica bonito.
até aqui, vem normal, fazendo as bolinhas, pontinhos irregulares, entrando um pouquinho sobre o miolo, entrando um pouquinho sobre as pétalas. Quando chega aqui, essas pétalas estão sobre o miolo, então é só um pouquinho. Olha, e acompanhando essa curvinha. Meu pincel tá fazendo sombra aqui, mas acho que dá para perceber que vai ficar assim, olha, um zigue-zague na parte de fora. Aqui dentro é a mesma coisa. Ó, meu pincel tá sujinho, eu vou dar uma puxadinha entre as pétalas, só para dar uma realçada na divisão aqui dos miolinhos, das pétalazinhas. Tá vendo? Bem simples. Nesse daqui é preciso colocar um pouquinho do branco nesse espaço, ó, entre os dois escuros. Uma carreira de pontinhos. Tô iluminando. Evita bater esses pontinhos brancos sobre o vermelho que você tem ali. Ó, vai ficar assim. Para fazer esse cabinho, eu vou preencher. Tô usando o pincelzinho número 2, eu vou preencher com cinza ônix. Não deixe muito fininho, não deixe muito lisinho. Coloque assim, ó, de batidinhas, para que fique irregular. Um cabinho nunca é muito perfeito. Depois que você preenche, você pega de um ladinho um pouquinho do marfim e faz assim, olha, eu coloco só de um lado, geralmente do lado de cima, e dou uma puxadinha. Ó, coloco ali, depois eu dou assim uma puxadinha para baixo. Isso dá a impressão de que o cabinho é redondinho. Não desenhe muito, tá? É irregular assim mesmo. E agora nós vamos trabalhar o fundo. Para fazer o fundo, eu vou usar o pratinho, eu vou usar um pouco de diluente. Um pincel maior, sem aparar as cerdas, coloco o amarelo. Olha, eu tô pegando um pouco de diluente junto e ele vai ficar um pouco mais suavizado, tá? Não pegue muita tinta. E eu vou começar aqui, ó, pelos cantinhos. Já não, quase não tenho tinta no pincel. Agora eu vou subir um pouquinho com essa tinta, com esse pincel arrastando no pano. Um pouquinho mais, só para passar pro lado de cada folha. Agora eu vou virar. Eu vou pegar um pouquinho do cinza ônix. Vou puxar também esse clareante. Eu vou pegar um pincel um pouco menor. Peguei um número 6. E eu vou colocar essa tinta aqui. Todas essas entranhas. E eu vou deixar sair um pouquinho assim, ó, pra cima do amarelo. Na verdade, vai ficar tudo manchado, viu? Quando a gente tá trabalhando com a água ainda vai diluir mais a tinta, então vai ficar bem sumido. E vai correr pra fora, a água não para onde a gente coloca. Ela leva a tinta. Quando você tá trabalhando com o diluente, onde você coloca a tinta, ela fica. Ela não corre, ela não se espalha. Todos os cantinhos. Você viu que eu não tô finalizando aqui. Ele vai ficar assim,
manchadinho. A ideia não é ter uma linha de cor aqui, a ideia é que aqui dentro fique um pouquinho mais escuro e à medida que vai saindo, que a tinta vai se clareando até sumir. Aqui onde eu comecei com amarelo, nos cantinhos de baixo também coloco um pouquinho. Quando você está lidando com o clareante, olha, com a água também, se passar em cima da pétala, você pode tirar, olha, com o dedo a gente tira. Onde tem tinta, a tinta não vai pegar. Tá, essa ponta aqui eu fiz. Agora, você viu que aqui a gente precisa de cabinho também. Eu vou fazer com esse pincel. Eu tô pegando a tinta mais pura, sem o clareante, sem a mistura. E vou colocando, pego só de um ladinho do pincel e vou colocando no lugar que eu quero. Ela não vai correr, ela vai ficar exatamente onde coloquei. Se eu quero mais claro, pego a tinta com mais diluente. Se eu quero mais escuro, pego a tinta quase pura. Pronto, esse canto aqui já tô satisfeita. Tô colocando a tinta aqui. Aqui, ó, embaixo eu não vou colocar. Por quê? Você percebeu que aqui tem uma mancha de tinta que quando eu percebi, eu arrastei ali, já tava seco e ficou uma mancha no meu pano. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um barrado, que o barrado cobre aqui perfeitamente essa mancha que eu deixei. Então, esse fundo, eu vou trazer ele até aqui. Olha, assim já tá bom. Aqui embaixo vai o barrado. Bom, para fazer essa área aqui, eu escolhi um pouco do papaya, vou pegar aqui um pouco do clareante e vou começar, olha, bem aqui embaixo, com o pincel com um pouquinho mais carregado, digamos assim. Nessas pontinhas ali, eu só basicamente limpo o pincel para dar um ar da cor. Ele vai encontrar aqui o amarelo e o cinza. As cores já estão meio sujinhas aqui no meu pratinho, mas não faz mal, tá? Um pouquinho de um pouquinho da outra, que ficarem juntos, não tem problema. Aqui, ó, que eu não quero que você faça uma roda. Você vai limpar o pincel. O pincel já tá praticamente sem tinta. E vai pra fora limpando, olha. Não ficou marcado. Essa área aqui embaixo, peguei um pouquinho do cinza misturado com amarelo. E vou colocar aqui entre os cabinhos. Mas não é preciso sair lá pra fora. Porque aqui dentro, olha, eu quero, aqui do jeito que eu terminei o lado de lá, eu quero terminar o lado de cá. A base aqui, ó, um pouquinho mais escura. Então, eu tô usando o cinza, mas não tão escuro que cubra os cabinhos, tá? Sempre lembrando que ele, com clareante, ele vai ficar um pouco mais leve. Batidinhas de pincel. Um pouquinho mais do cinza, vou fazer uma sujeirinha aqui na parte de baixo, entre a cor de rosa e a vermelha. Sem cobrir totalmente a cor que tem embaixo. Vou vazar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Essa florzinha aqui, cor de rosa, ficou sem cabinho também. Então, eu vou colocar, ó, o cabinho ali. Vou tirar um raminho aqui. 2. Esses galinhos,
Sempre você tem que começar aqui. E aqui na ponta você solta teu pincel para que ele fique fininho aqui e grosso embaixo. Se você bater o pincel aqui e puxar para cá, você pode ter uma coordenação melhor. Só que onde a gente bate o pincel é onde vai ficar o excesso da tinta. Então você vai ter um cabo grosso aqui e fino aqui, o que é o contrário da natureza. Na natureza, sempre o cabinho é mais grosso na parte de baixo. A parte de cima ele vai afinando. Então tome um pouco de cuidado para não fazer uma coisa que fique invertida chamando a atenção. Aqui embaixo eu vou fazer o barrado, então aqui com esse trabalho eu estou satisfeita. Hoje nós concluímos. Esse risco você encontra disponível na minha página, só na Lu Pinturas. Bom proveito!